Casamento não é apenas a união de duas pessoas. Muitas vezes, é o choque violento entre duas realidades financeiras e morais muito diferentes. Eu sempre soube que a família do meu marido tinha dinheiro, mas nunca imaginei que o preço para fazer parte daquele círculo seria a minha própria dignidade. Durante anos, engoli a seco comentários sobre minhas roupas, minha origem e, principalmente, sobre onde eu morava. Eles achavam que eu era pequena, que eu nunca sairia do aluguel, que eu viveria para sempre à sombra da mansão deles. Mas o que a minha cunhada e minha sogra não sabiam é que o silêncio é o melhor amigo da construção. Enquanto elas riam e debochavam, eu estava levantando tijolo por tijolo do meu próprio império, e o chá da tarde que mudaria tudo já estava marcado. Antes de começarmos essa história incrível, não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e contar pra gente nos comentários de onde você está ouvindo essa história. O som do motor do nosso carro popular, um sedã prateado com quase 10 anos de uso, parecia destoar violentamente daquela vizinhança. Enquanto subíamos a ladeira de paralelepípedos daquele condomínio de luxo na região metropolitana de Campinas, eu sentia meu estômago dar o nó habitual de todo domingo. O sol do meio-dia batia no vidro do passageiro, queimando meu braço, mas o calor que eu sentia vinha de dentro, uma mistura de ansiedade e uma raiva contida que eu vinha cultivando como uma planta venenosa há 5 anos. Ao meu lado, Renato dirigia em silêncio. Ele sabia que aquelas visitas à mansão dos Pinheiros, como minha sogra gostava de chamar a casa, eram o meu calvário semanal. Vai ser rápido hoje, amor. Prometo, disse ele, sem tirar os olhos da estrada, apertando o volante com os dedos brancos de tensão. O pai quer falar sobre uns investimentos. A gente almoça e vai embora antes do café da tarde. Eu soltei um suspiro longo, ajeitando a alça da minha bolsa barata no ombro. Renato, você sabe que nunca é rápido. E nunca é só um almoço. É uma inspeção. É um tribunal onde eu sou a ré e sua família é o júri, o juiz e o carrasco. Ele não respondeu. Apenas parou na portaria blindada. O segurança, que já conhecia o carro, demorou propositalmente alguns segundos a mais para abrir a cancela, como se precisasse confirmar se aquele veículo modesto ainda tinha permissão para entrar no Olimpo da família Alencar. Assim que estacionamos na frente da casa, a opulência me atingiu como um tapa. A residência dos pais de Renato era, de fato, impressionante. Uma arquitetura neoclássica exagerada, com colunas brancas que imitavam templos gregos, um jardim milimetricamente aparado, onde nem as formigas ousavam andar fora da linha, e uma fonte de água logo na entrada que jorrava dia e noite, ignorando qualquer crise hídrica que o país enfrentasse. Era o reino de Dona Magda e do Sr. Luiz Otávio. E, claro, o palco favorito da minha cunhada, Patrícia. Saímos do carro e o cheiro de churrasco de alta qualidade invadiu minhas narinas. Picanha importada, com certeza. Carvão de eucalipto. Tudo ali cheirava a dinheiro antigo e julgamento moral. Antes mesmo de tocarmos a campainha, a porta maciça de madeira nobre se abriu. Patrícia estava lá, segurando uma taça de vinho branco, apesar de ser apenas 12:30. Ela usava um vestido de linho que custava mais do que o meu salário mensal como assistente administrativa. "Chegaram!" gritou ela, com uma animação forçada, virando-se para dentro da casa. "Mãe, o Renato chegou e trouxe a Lívia." A ênfase no "e trouxe a Lívia" foi sutil, mas audível o suficiente para eu entender que eu era o acessório indesejado, o mais um que precisava ser alimentado. Entramos. O ar-condicionado central mantinha a casa numa temperatura polar, um contraste absurdo com o calor tropical lá fora. Dona Magda veio deslizando pelo piso de porcelanato polido, os saltos fazendo um toque-toque autoritário que ecoava pelo pé direito duplo da sala. "Olá, queridos", disse ela, oferecendo o rosto para Renato beijar e depois virando levemente a bochecha para mim, sem encostar. O perfume dela era doce e enjoativo, algo com notas de baunilha e superioridade. "Lívia, querida, você cortou o cabelo? Ou é só o jeito que ele secou hoje?" "É o mesmo corte de sempre, Dona Magda", respondi, forçando um sorriso que doía nos cantos da boca. "Ah,
Entendi. Talvez seja a umidade. Ela sorriu, um sorriso que não chegava aos olhos, e gesticulou para a varanda gourmet. Vamos. O Otávio já está servindo as entradas. Caminhamos até a área externa. A piscina azul turquesa brilhava sob o sol. Senhor Otávio estava atrás da churrasqueira americana, virando peças de carne com uma pinça de aço escovado. Ele apenas acenou com a cabeça, um cumprimento mudo que ele reservava para os funcionários e para mim. Sentamo-nos à mesa de madeira maciça. O assunto, como sempre, girava em torno de aquisições. Patrícia falava sem parar sobre a viagem que faria para a Europa no mês seguinte, reclamando da cotação do euro, mas deixando claro que dinheiro não era problema. Era apenas uma questão de princípios. Renato tentava participar, falando sobre seu trabalho no banco, mas era constantemente interrompido ou corrigido pelo pai. Eu permanecia, calada, focada em cortar meu pedaço de carne em cubos minúsculos, tentando me fazer invisível. Mas a invisibilidade é um privilégio que eles não me concediam. Eu era o alvo necessário para que eles se sentissem maiores. E vocês, Lívia? A voz de Patrícia cortou o ar como uma navalha. Ela girava a taça de vinho, os olhos fixos em mim com uma malícia predatória. Ainda naquele apartamento alugado no centro? Aquele perto da rodoviária? Senti o sangue subir para o meu pescoço. O apartamento não era perto da rodoviária. Era num bairro digno, de classe média trabalhadora. Mas para eles, qualquer coisa fora dos condomínios fechados era periferia. Estamos bem lá, Patrícia, respondi, mantendo a voz firme. É prático, perto do meu trabalho e do metrô. Prático? Ela repetiu a palavra como se estivesse provando uma fruta podre. Eu não sei como você aguenta, Renato. O barulho, a poluição. E pagar aluguel é jogar dinheiro no lixo, né? Papai sempre diz isso, senhor. Otávio, limpando a boca com um guardanapo de linho, assentiu gravemente, sem olhar para mim. Aluguel é para quem não tem planejamento, meu filho. Já ofereci ajuda para vocês darem entrada em algo aqui no condomínio, mas a Lívia parece gostar daquela vida urbana. Não é questão de gostar da vida urbana, senhor Otávio. Tentei argumentar, sentindo a mão de Renato apertar meu joelho por baixo da mesa, pedindo silêncio. Mas eu não podia calar. Nós estamos economizando. Temos nossos planos. Foi a deixa que Patrícia esperava. Ela soltou uma gargalhada alta, estridente, jogando a cabeça para trás. Planos? Ai, Lívia, você é uma graça. Economizando com o quê? Com o seu salário? Desculpas, cunhada, mas sejamos realistas. Ela se inclinou sobre a mesa, os olhos brilhando com veneno puro. Você nunca terá uma casa como a da minha mãe. Nunca. Vocês não têm o pedigree financeiro para isso. Olha para esse lugar. Ela abriu os braços, abrangendo a mansão, o jardim, a piscina. Isso aqui é resultado de gerações, ou de casamentos certos. Você é esforçada. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. O som da água da fonte parecia um rugido. Olhei para Renato, esperando, implorando com os olhos que ele dissesse algo, que ele batesse na mesa, que ele me defendesse, mas ele estava olhando para o prato, mexendo na farofa com o garfo, covarde como sempre diante da família. Meu sogro, senhor Otávio, tomou um gole de sua cerveja artesanal e, olhando para o horizonte, assentiu novamente, validando a crueldade da filha. A Patrícia tem um jeito duro de falar, mas a matemática não mente, Lívia. O mercado imobiliário é implacável para quem começa de baixo. Senti as lágrimas picarem atrás dos meus olhos, mas me recusei a chorar. Não na frente deles. Respirei fundo, tentando controlar o tremor nas minhas mãos. Dona Magda, que até então observava a cena como quem assiste a uma novela entediante, decidiu dar o golpe final. Não fique assim, querida, disse ela, com aquela voz mansa e falsa. Patrícia só está dizendo a verdade para o seu bem, para você não criar expectativas irreais. É feio sonhar com o que não nos pertence. Ela fez uma pausa dramática, bebericando seu suco. Você está com inveja, não está? Dá para ver no seu olhar quando você entra aqui. Essa cobiça velada. Mas não se preocupe. Deus dá a cada um o fardo que pode carregar.
Talvez o seu fardo seja viver de aluguel para sempre. Aquele foi o momento, o ponto de ruptura. Algo dentro de mim estalou, mas não quebrou. Pelo contrário, calcificou, endureceu. A vergonha que eu deveria sentir se transformou instantaneamente em uma frieza estratégica. Eles achavam que sabiam tudo sobre a minha vida. Achavam que eu era a pobre Lívia, dependente, estagnada. Eles não faziam ideia do que eu vinha fazendo nos últimos 36 meses. Não sabiam das minhas noites em claro. Não sabiam do terreno que eu havia comprado em segredo, nem do projeto que estava sendo finalizado naquela exata semana. Eu limpei a boca com o guardanapo, dobrei-o cuidadosamente e o coloquei ao lado do prato. Ergui o olhar e encarei Dona Magda diretamente nos olhos. Pela primeira vez em anos, não havia medo no meu rosto. Havia um convite. Inveja é uma palavra muito forte, Dona Magda, eu disse, com uma calma que assustou até a mim mesma. Renato levantou a cabeça, surpreso com o meu tom. Na verdade, eu admiro muito o que vocês construíram. É uma inspiração. Vi a confusão passar pelo rosto de Patrícia. Ela esperava um barraco ou lágrimas. Minha serenidade a desarmou. Inclusive, continuei, sorrindo levemente, eu gostaria muito de retribuir a hospitalidade de todos esses anos. Sei que minha casa não é como a sua, mas eu queria convidar a senhora para tomar um chá comigo. Só nós duas, mulheres conversando. Acho que precisamos estreitar nossos laços, não acha? Dona Magda franziu a testa, desconfiada, mas o ego dela falou mais alto. Ela adorava a ideia de ser benevolente, de descer do pedestal para visitar os pobres. Um chá? No seu apartamento? Sim, menti. Ou melhor, omiti. Gostaria de mostrar algumas coisas para a senhora, pedir uns conselhos de decoração. Talvez. A senhora tem tanto bom gosto. A vaidade de Magda foi fisgada. Ela sorriu vitoriosa. Claro, querida. Se isso vai fazer você se sentir melhor, eu irei. Posso levar algumas revistas de arquitetura para você ter ideias, mesmo que não possa executá-las agora. Seria ótimo, respondi. Amanhã à tarde, às 4? Amanhã às 4, ela confirmou. Por baixo da mesa, minhas mãos pararam de tremer. O convite estava feito. A armadilha estava armada. Eu não levaria Dona Magda para o meu apartamento. Alugado. Eu a levaria para o lugar onde meu suor e meu segredo haviam se materializado em concreto e vidro. Amanhã, a hierarquia daquela família sofreria um abalo sísmico. E eu mal podia esperar para ver a expressão de Patrícia quando o telefone tocasse. A viagem de volta para casa foi mergulhada em um silêncio espesso, quase tátil. O ar-condicionado do nosso carro roncava, lutando contra o calor abafado da tarde, enquanto Renato mantinha os olhos fixos no asfalto da rodovia Anhanguera. Eu olhava pela janela, vendo a paisagem de condomínios industriais e mato seco passar como um borrão, mas minha mente estava longe dali. Minha mente estava desenhando estratégias, revisando cronogramas e saboreando a antecipação do que estava por vir. Você pegou pesado com a mamãe, Renato murmurou, finalmente quebrando o gelo quando já estávamos a quilômetros de distância do Olimpo. A voz dele era fraca, hesitante, como a de uma criança que teme acordar um monstro. Virei o rosto lentamente para ele. A raiva que eu sentia não era quente e explosiva, era fria, calculada e exaustiva. Eu peguei pesado? Perguntei com uma calma assustadora. Sua irmã me humilhou por 2 horas seguidas. Sua mãe disse que tenho inveja e que meu destino é ser pobre. Seu pai concordou como se estivesse assinando uma sentença de óbito. E você ficou comendo farofas de Renato. Ele suspirou, batendo as mãos no volante. Eles são assim, Lívia. Você sabe, eles são de outra geração. Foram criados achando que dinheiro é a única medida de valor. Não adianta bater de frente. O melhor é ignorar. Ignorar não constrói patrimônios, Renato. Trabalho constrói. Planejamento constrói. Coisas que, aparentemente, sua família acha que eu não tenho capacidade de fazer. Mas por que convidar minha mãe para o nosso apartamento? Ele perguntou, genuinamente confuso e preocupado. O lugar está uma bagunça. Tem aquela infiltração no banheiro que o proprietário ainda não arrumou. Ela vai reparar em tudo. Vai ser munição para ela falar mal da gente por mais 6 meses.
Eu sorri olhando para as minhas unhas curtas e sem esmalte. Uma economia necessária nos últimos anos. Confie em mim. Ela não vai reparar na infiltração. Renato não sabia. Ninguém sabia. Essa era a beleza e a tragédia do meu plano. Nos últimos 3 anos, enquanto meu marido se contentava com seu emprego estável no banco e reclamava da estagnação sem fazer nada para mudá-la, eu vivia uma vida dupla. Tudo começou com a tia Célia, a de ovelha negra e da minha família, a solteirona que vivia no interior de Minas e que ninguém visitava, exceto eu. Quando ela faleceu, deixou para mim o que todos achavam ser apenas um sítio velho e improdutivo. A família do Renato riu quando soube. Herança de pobre é dívida, disse Patrícia na época. Mas eles não sabiam que a cidade havia crescido. O sítio ficava exatamente onde uma construtora multinacional planejava erguer um mega empreendimento logístico. Vendi as terras. O valor não me faria bilionária, mas era o suficiente para mudar o jogo. Eu poderia ter comprado um apartamento pronto, um carro novo, roupas de grife para esfregar na cara da Patrícia imediatamente. Mas eu não queria parecer uma nova rica deslumbrada. Eu queria solidez. Então, investi. Comprei 2 terrenos em um condomínio que estava sendo lançado na região vizinha, o Reserva das Águas. Era barro puro na época, ninguém dava nada por aquilo. Apostei alto. Com o restante do dinheiro e meu salário, comecei a construir, sozinha. Sem arquiteto de renome no começo, apenas eu, um mestre de obras de confiança chamado Seu Zé, e muita pesquisa de madrugada. Renato achava que eu fazia horas extras no escritório. Achava que minhas visitas de sábado de manhã eram para minha mãe. Ele nunca viu meus sapatos sujos de terra vermelha porque eu os limpava antes de entrar no carro. Ele nunca viu as notas fiscais de cimento, aço e vidro, porque eu criei um e-mail secreto apenas para isso. Eu o protegi da sua própria indiscrição, porque sabia que, se ele soubesse, contaria para a mãe dele numa tentativa patética de ganhar aprovação, e ela estragaria tudo. Ela daria palpites, criticaria, colocaria defeito. Eu precisava que fosse meu. Me deixa no escritório, pedi a Renato quando entramos na cidade. Era domingo, mas eu tinha a chave. Vai trabalhar hoje? Depois daquele almoço? Estressante? Tenho que organizar umas coisas para amanhã. O chá com sua mãe precisa ser perfeito. Ele balançou a cabeça, desistindo de entender, e me deixou na frente do prédio comercial onde eu trabalhava. Esperei o carro dele virar a esquina, peguei um táxi e dei o endereço que fazia meu coração acelerar. Reserva das Águas, quadra 8, lote 12. 20 minutos depois, eu estava lá. O condomínio já não era mais barro, agora palmeiras. Imperiais ladeavam as ruas asfaltadas. Casas de alto padrão estavam surgindo por todos os lados, mas nenhuma era como a minha. Parei diante do portão. Não era uma casa neoclássica cafona como a da minha sogra, cheia de colunas gregas falsas e excessos. A minha casa era contemporânea. Linhas retas, concreto aparente, madeira e muito vidro. Era uma casa que respirava modernidade e bom gosto, projetada para se integrar à natureza, não para dominá-la. Digitei a senha na fechadura eletrônica. A porta pivotante de madeira Cumaru, com 4 metros de altura, abriu-se suavemente. O cheiro de casa nova me envolveu. Uma mistura inebriante de tinta fresca, madeira cortada e limpeza. Entrei no hall de entrada. O pé direito duplo da sala de estar dava uma sensação de liberdade que eu nunca tive no apartamento alugado. A luz do sol da tarde entrava pelas paredes de vidro, iluminando o piso de porcelanato acetinado que imitava cimento queimado. Caminhei até o centro da sala vazia. A mobília principal chegaria na próxima semana, mas o essencial para o chá já estava montado em um canto estratégico, de frente para a piscina com borda infinita e para a vista do vale. Era ali, o cenário da minha vindicação. Fui até a cozinha gourmet, com sua ilha de granito preto absoluto e armários, planejados que custaram o preço de um carro popular. Abri a geladeira side-by secreta, que já estava abastecida com champanhe e água com gás. Peguei uma garrafa de água e fui para uma área externa. Sentei-me na espreguiçadeira à beira da piscina.
O silêncio ali era diferente do silêncio no carro com Renato. Aqui era um silêncio de paz, de conquista. Olhei para a estrutura da casa. Cada tijolo tinha um pouco da minha raiva convertida em argamassa. Você nunca terá uma casa como a da minha mãe. Repeti as palavras de Patrícia em voz alta, deixando que ecoassem no quintal. Sorri. Ela estava certa. Eu não tinha uma casa como a da mãe dela. A da mãe dela parecia um museu mofado parado nos anos 90. A minha parecia a capa de uma revista de arquitetura internacional. Meu celular vibrou. Era uma mensagem de Renato. Amor, pedi pizza, não demora. E vê se relaxa. Amanhã, minha mãe vai pegar no seu pé sobre a limpeza do apartamento. Você sabe. Respondi apenas com um emoji de joinha. Pobre Renato. Ele seria um dano colateral nessa guerra, mas era necessário. Talvez, vendo do que eu fui capaz sozinha, ele finalmente acordasse e virasse homem. Ou talvez não. E se não virasse, eu teria uma casa de 4 suítes só para mim. Levantei-me e comecei a preparar o palco para o dia seguinte. Eu havia contratado uma equipe de limpeza pesada na sexta-feira. Tudo brilhava. Na área da varanda, posicionei uma mesa redonda pequena, mas sofisticada, que eu havia trazido no meu carro dias antes. Coloquei 2 cadeiras de design. Sobre a mesa, dispus o jogo de chá que comprei em um leilão de antiguidades. Porcelana francesa, delicada, muito mais elegante que as xícaras floridas e exageradas de Dona Magda. O plano era simples, mas brutal. Eu não daria o endereço novo para ela. Eu disse que a encontraria no ponto de referência, perto do meu trabalho, pois o trânsito estaria complicado, e eu a guiaria. Ela, em sua arrogância, aceitou, achando que eu queria carona ou que estava com vergonha do meu bairro. Mal sabia ela que amanhã, às 16 horas, a hierarquia da família Alencar seria reescrita. Eu não precisaria gritar, nem xingar. Eu apenas abriria uma porta, e essa porta faria mais barulho do que qualquer ofensa que Patrícia já tivesse me dirigido. Verifiquei os detalhes finais. O paisagismo estava impecável. As orquídeas que plantei no jardim vertical estavam florescendo. O sistema de automação estava configurado. Assim que entrássemos, as cortinas se abririam automaticamente e uma música suave de jazz começaria a tocar. Era teatral? Sim. Mas depois de 5 anos sendo tratada como plateia barata, eu merecia ser a diretora do espetáculo pelo menos uma vez. Tranquei a casa, sentindo o peso da chave eletrônica no meu bolso como se fosse uma arma carregada. Peguei o táxi de volta para o mundo real, para o apartamento alugado com infiltração, para o marido passivo e para a pizza de domingo à noite. Quando cheguei em casa, Renato estava no sofá, assistindo aos gols da rodada. E aí? Conseguiu adiantar o trabalho? Perguntou ele, sem desviar os olhos da TV. Sim, respondi, indo para o quarto tirar a roupa de trabalho. Adiantei muito, Renato. Você nem imagina o quanto. Deitei na cama naquela noite, mas o sono demorou a vir. Eu repassava cada frase que diria. Visualizava a expressão facial de Dona Magda. Imaginava o momento exato em que Patrícia receberia a ligação. O medo havia sumido completamente. No lugar dele, havia uma adrenalina fria. Amanhã, o chá seria servido. E seria o chá mais amargo que minha sogra jamais provaria, embora eu fosse adoçá-lo com o mais puro mel da vingança. A segunda-feira amanheceu com aquele peso cinzento típico de início de semana, agravado pela goteira no banheiro do nosso apartamento alugado. O som rítmico, ploc, 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 contra o balde de plástico, parecia um metrônomo marcando a contagem regressiva para a minha liberdade. Renato saiu cedo, engolindo um café preto e murmurando sobre metas do banco, alheio ao fato de que sua esposa estava prestes a implodir a dinâmica familiar que o mantinha refém. Eu trabalhei no automático durante a manhã. Planilhas, e-mails, reuniões de status. Meu corpo estava no escritório, no centro da cidade, mas minha mente estava revisando cada detalhe da tarde. Às 3 horas, pedi dispensa ao meu chefe, alegando uma consulta médica. Não era mentira. Eu ia curar uma ferida que sangrava há 5 anos, a da minha autoestima. Dirigi até o ponto de encontro combinado, o estacionamento VIP de um shopping center de luxo,
que ficava no meio do caminho entre a mansão dos Alencar e a zona de expansão imobiliária onde ficava o Reserva das Águas. Eu sabia que Dona Magda jamais aceitaria ir até o meu bairro humilde com o carro dela, uma SUV blindada alemã. Usei isso a meu favor. "Oi, Dona Magda", eu disse, saindo do meu sedã popular e caminhando até a janela dela. Ela abaixou o vidro fumê, revelando o ar-condicionado gelado e seu rosto impecavelmente maquiado, mas com uma expressão de tédio profundo. "Lívia, querida, que ideia é essa de me fazer vir até aqui?", ela reclamou, tirando os óculos de sol de grife. "Por que não nos encontramos direto na sua casa? Eu coloquei no GPS, mas aquele bairro que você mora é um labirinto." "Pois é, Dona Magda, estão recapeando a avenida principal lá perto. O trânsito está impossível, cheio de desvios. Melhor a senhora deixar o carro aqui na segurança do shopping e ir comigo. É rapidinho, prometo. Além disso, assim a gente já vai conversando." Ela hesitou, olhando para o meu carro com desdém. O banco do carona tinha uma mancha de café antiga que eu nunca consegui tirar. "Ir nesse carro?", ela suspirou, dramática. "Tudo bem. O que eu não faço para dar uma força para a família, não é?" Magda trancou a SUV e entrou no meu veículo. O contraste era palpável. Ela ajeitou a saia de seda para não encostar no console central e segurou a bolsa Chanel no colo como se fosse um escudo. "Está meio abafado aqui, não acha?", comentou ela, assim que dei a partida. "O ar demora um pouquinho para gelar, Dona Magda. Logo melhora." Saímos do shopping. O trajeto que eu escolhi não era o caminho para o meu apartamento alugado. Eu peguei a rodovia expressa, sentido oposto ao centro, rumo às colinas onde os novos condomínios de altíssimo padrão estavam sendo erguidos. O silêncio no carro era preenchido apenas pelo zumbido do motor esforçado e pelos suspiros ocasionais da minha sogra. "Você está indo para o lado da represa, Lívia?", ela perguntou, franzindo a testa ao ver as placas. "Achei que vocês morassem perto da rodoviária velha." "Ah, sim. Mas como eu disse, o desvio é longo. Menti com uma facilidade que me assustou. Minha pulsação estava estável. Eu estava no controle. E, na verdade, queria passar em um lugar antes. Uma surpresa." "Surpresa?", ela revirou os olhos discretamente. "Espero que não seja nenhuma daquelas feiras de artesanato. Você sabe que minha pele não aguenta sol." "Não é feira, Dona Magda. Confia em mim." 10 minutos depois, a paisagem mudou. Os prédios cinzentos e o trânsito caótico ficaram para trás, dando lugar a avenidas largas, arborizadas com ipês floridos e rotatórias bem cuidadas. Estávamos entrando na zona nobre de expansão, a área que a elite tradicional de Campinas ainda olhava com desconfiança, mas que estava se tornando o metro quadrado mais caro da região. Quando virei o volante em direção à portaria monumental do Reserva das Águas, senti Magda ficar tensa ao meu lado. A entrada era imponente, uma estrutura de aço cortem e vidro, com segurança armada e câmeras de reconhecimento facial. "O que estamos fazendo aqui?", a voz dela mudou de tom, de tédio para curiosidade alerta. "Isso é um condomínio fechado. Vocês vão visitar alguém? O chefe do Renato mora aqui?" "Algo assim", respondi, baixando o vidro para o segurança. O guarda, um homem corpulento chamado Cláudio, sorriu ao me ver. Ele já me conhecia como Dona Lívia do lote 12. "Boa tarde, Dona Lívia. Tudo tranquilo?" A equipe de jardinagem já saiu. "Obrigada, Cláudio." O portão pesado deslizou silenciosamente. Magda ouviu o Dona Lívia e franziu o senho, confusa, mas permaneceu calada. Talvez achasse que eu prestava algum serviço ali, ou que conhecia o porteiro de outra vida. Dirigi devagar pelas ruas sinuosas do condomínio. As casas ali não eram amontoadas. Eram propriedades vastas, com arquitetura arrojada. Passamos por uma casa toda de vidro, outra que parecia flutuar sobre um lago artificial. Magda olhava pela janela, analisando tudo com seu olhar crítico de avaliadora imobiliária amadora. "Muito moderno para o meu gosto", decretou ela. "Falta calor humano. Tudo muito quadrado, muito cinza. Parece um hospital chique. Ah, nossa casa, com aquelas colunas e o mármore travertino, tem muito mais classe. Isso aqui é coisa de novo rico." Eu apenas sorri, apertando o volante.
É um ponto de vista interessante, Dona Magda. Finalmente, cheguei à quadra 8. A rua era uma das mais altas do condomínio, oferecendo uma vista panorâmica do vale e do pôr do sol que começava a atingir o céu de laranja. Parei o carro em frente ao número 12. Minha casa. Ela se erguia, majestosa, mas discreta. A fachada era composta por ripas de madeira nobre que garantiam privacidade, intercaladas com vidro espelhado e concreto aparente. O jardim da frente era minimalista, com capim dos pampas e pedras vulcânicas, iluminado por balizadores de LED que já começavam a acender com o cair da tarde. Não havia portão visível, apenas a garagem subterrânea e a entrada social imponente. Desliguei o motor. O silêncio do condomínio invadiu o carro. Chegamos, anunciei. Magda olhou para a casa, depois para mim, depois para a casa novamente. Quem mora aqui, Lívia? Algum diretor do banco? O Renato pediu para você entregar algum documento? Vamos logo. Eu não quero ficar esperando no carro enquanto você faz entregas. Não é entrega, Dona Magda. Vamos entrar. O chá será aqui. A confusão no rosto dela era genuína. Ela não conseguia processar a informação. Para ela, eu e Renato éramos sinônimos de mediocridade financeira. A ideia de que eu tivesse acesso social a uma casa daquelas era inconcebível. Saí do carro e ela me seguiu, a passos lentos, o salto alto estalando no piso drenante da calçada. Parei diante da porta pivotante de 4 metros. Não toquei a campainha. Apenas coloquei meu dedo no leitor biométrico. Bip. Clique. A fechadura destravou com um som suave e mecânico. Empurrei a porta pesada com uma mão, revelando o interior. O sistema de automação detectou nossa presença. As persianas blackout se recolheram silenciosamente, revelando a vista espetacular da piscina de borda infinita que parecia se fundir com o horizonte. As luzes se acenderam em um tom ambarino, acolhedor. O ar-condicionado central já estava ligado, mantendo o ambiente numa temperatura perfeita, e o som ambiente começou a tocar Dave Brubeck baixinho, como eu havia programado. Magda parou no hall de entrada, boquiaberta. A bolsa Chanel escorregou levemente de seu ombro. Ela olhou para o pé direito duplo de 6 metros, para o lustre de cristal contemporâneo que parecia uma chuva de gotas de luz, e para o piso de porcelanato líquido que refletia tudo como um espelho. Meu Deus! Sussurrou ela, incapaz de conter o deslumbramento, apesar de tentar disfarçar. Quem é a sua amiga, Lívia? Ela deve ser muito rica. O marido dela é político? Empreiteiro? Eu fechei a porta atrás de nós, trancando o mundo lá fora. Vamos para a varanda, Dona Magda. A vista é melhor lá. Guiei-a pela sala de estar, passando pelos sofás de design italiano que haviam sido entregues naquela manhã. Um aluguel temporário de mobília de luxo para staging, outro segredo meu, já que a definitiva ainda demoraria. Chegamos à área gourmet. A mesa posta com a porcelana francesa e os macarons coloridos parecia uma pintura. Magda sentou-se, ainda atordoada, passando a mão pelo tampo da mesa de madeira maciça. É uma casa impressionante, tenho que admitir. Fria, claro, sem história, mas tem dinheiro aqui. Muito dinheiro. Servi o chá. O aroma de Earl Grey com bergamota subiu, misturando-se ao cheiro de novo da casa. Açúcar. Ou adoçante? Perguntei. Adoçante, por favor. Ela tomou um gole, os olhos varrendo o quintal, a piscina, a área de fogo rebaixada no jardim. Então, ela se virou para mim, com aquele sorriso de quem acabou de descobrir um segredo sujo. Fala a verdade, Lívia. Você está trabalhando de house sitter, não está? Cuidando da casa para alguém que viajou? É por isso que estamos aqui? Você queria fingir que tem essa vida por uma tarde? Eu pousei minha xícara no pires com delicadeza. O som da porcelana contra a porcelana foi o único ruído por um segundo. Olhei bem no fundo dos olhos dela. Aqueles olhos que me julgaram por 5 anos. Não, Dona Magda, eu não estou cuidando da casa para ninguém. Levantei-me e caminhei até a ilha da cozinha. Abri uma gaveta e tirei uma pasta de couro preta. Voltei e coloquei-a sobre a mesa, na frente dela. Pode abrir. Magda franziu, a testa desconfiada. Com a mão trêmula, ela abriu a pasta. Dentro estava a escritura do imóvel,
registrada em cartório há 2 semanas, e, logo na primeira linha, em letras garrafais, estava o nome do proprietário. Não estava o nome de Renato, não estava o nome do banco. Estava o meu nome, Lívia Maria dos Santos, apenas o meu. Casada em regime de separação total de bens, uma exigência humilhante que o senhor Otávio impôs antes do casamento para proteger o patrimônio dos Alencar, e que agora, ironicamente, protegia o meu. Magda leu, piscou, leu de novo. Ela puxou o papel para mais perto, como se as letras fossem formigas que ela precisasse esmagar. Lívia Santos, ela gaguejou. Mas como? De onde? O Renato sabe disso? O Renato acha que eu faço hora extra para pagar o aluguel do apartamento caindo aos pedaços que vocês tanto criticam, respondi, minha voz fria e cortante como o vidro da fachada. Essa casa, dona Magda, eu construí, tijolo por tijolo, com o dinheiro que eu investi, com a herança que vocês riram e com o trabalho que vocês disseram que não valia nada. Magda largou o papel como se ele queimasse. Ela olhou ao redor novamente, mas agora o olhar não era de crítica, era de medo. O medo de quem percebe que subestimou o inimigo. A casa não era mais fria, era uma fortaleza, e ela estava dentro da fortaleza da mulher que ela chamou de invejosa no dia anterior. Você mentiu para nós. A voz dela subiu uma oitava, beirando a histeria. Você escondeu dinheiro, você enganou meu filho. Isso é traição. Traição? Eu ri, uma risada seca. Traição seria se eu tivesse gastado o dinheiro dele. Isso aqui é meu. E sabe por que eu trouxe a senhora aqui hoje? Inclinei-me sobre a mesa. Porque ontem a senhora disse que eu nunca teria uma casa como a sua. E a senhora tinha razão. Eu não tenho. A minha vale o dobro. A minha é inteligente, sustentável e, o mais importante, foi construída sem precisar humilhar ninguém para me sentir superior. Dona Magda estava pálida. O ruge caro nas bochechas parecia palhaço agora. Ela tateou a bolsa, buscando o celular com desespero. Eu vou ligar para a Patrícia. Ela precisa saber disso. Ela precisa vir aqui agora ver o que você fez. Que tipo de monstro você é. Esconder uma mansão do próprio marido. Ligue, desafiei, recostando-me na cadeira e cruzando as pernas. Ligue para a Patrícia. Diga a ela para vir. Mande a localização. Quero ver a cara dela quando o portão abrir. Magda discou com os dedos trêmulos, errando a senha 2 vezes antes de conseguir. Ela colocou o telefone no ouvido, os olhos fixos em mim com um misto de ódio e pavor. Alô, Patrícia? Ela gritou, a voz falhando. Patrícia, pelo amor de Deus, pega o carro e vem agora para o condomínio Reserva das Águas. É urgente. Você não vai acreditar no que a sua cunhadinha sonsa fez. Eu tomei um gole do meu chá. Estava perfeito. Nem muito doce, nem muito amargo. Exatamente como a vingança deve ser. Enquanto esperávamos, o sol começou a se pôr. Atrás da Serra das Cabras, tingindo o céu de tons violetas e alaranjados que refletiam violentamente na água da piscina. A beleza daquele entardecer era quase ofensiva, considerando a tensão que preenchia a sala de estar. Dona Magda não se sentou novamente. Ela andava de um lado para o outro no piso de porcelanato acetinado, o som de seus saltos agulha ecoando como tiros secos, claque, 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 em um ritmo frenético e descompassado. Ela apertava o celular contra o peito, como se fosse um crucifixo, murmurando palavras desconexas sobre traição, psicopatia e o golpe. Eu, por outro lado, permaneci sentada. Mudei de posição na cadeira de design IMES, cruzando as pernas e observando o jardim vertical balançar com a brisa suave do fim da tarde. O chá na minha xícara já estava morno, mas eu o bebia mesmo assim, saboreando cada gole como se fosse um néctar proibido. A calma que eu sentia não era natural. Era o resultado de anos de humilhação sendo metabolizados em paciência. Eu havia ensaiado aquele momento tantas vezes na minha cabeça, no chuveiro do nosso apartamento mofado, que agora a realidade parecia apenas uma execução de roteiro. Você é doente, Lívia. Magda finalmente parou e apontou o dedo trêmulo para mim, o rosto contorcido numa máscara de indignação que envelhecia suas feições em 10 anos,
Você escondeu isso, essa opulência toda, enquanto meu filho comia macarrão instantâneo naquela espelunca onde vocês vivem? Você tem noção da crueldade disso? Crueldade? Perguntei, erguendo uma sobrancelha, sem me alterar. Crueldade foi quando a senhora disse que meu vestido de noiva parecia cortina de motel barato. Crueldade foi quando a Patrícia sugeriu que eu vendesse cosméticos de porta em porta para ajudar nas contas, rindo na minha cara. Eu não tirei nada do Renato, dona Magda. O salário dele continua na conta dele. O que a senhora vê aqui é fruto do meu dinheiro, daquela herança inútil da tia Célia que vocês tanto desprezaram. Ela abriu a boca para retrucar, mas o interfone tocou. Um som suave, digital, vindo do painel de controle na parede. Levantei-me devagar, alisei minha saia e caminhei até o monitor. A câmera de alta definição mostrava o carro de Patrícia parado no portão. Um SUV branco, enorme, que parecia um tanque de guerra suburbano. Ela estava buzinando, impaciente, gesticulando para a câmera. Apertei o botão de liberação. O show vai começar, murmurei para mim mesma. Voltei para a varanda. Magda estava roendo a unha do polegar, um hábito que eu nunca tinha visto ela fazer, pois estragava o esmalte. O verniz da dama da alta sociedade estava rachando, revelando a mulher insegura por baixo. Ouvimos o motor do carro de Patrícia subir a rampa da garagem. O som de uma porta batendo com força reverberou na estrutura da casa. Segundos depois, os passos pesados dela ecoaram no hall de entrada. Mãe? A voz de Patrícia era estridente, cortando a acústica perfeita da sala. Que lugar é esse? O porteiro demorou um século para liberar. Tive que dar meu CPF. Um absurdo. Onde? Você está? Ela entrou na sala de estar e parou abruptamente. Assim como a mãe, foi atingida pela grandiosidade do espaço. Seus olhos varreram o pé direito duplo, a escada flutuante de madeira e vidro, a iluminação indireta que realçava as obras de arte minimalistas nas paredes. Por um breve segundo, vi a inveja pura e cristalina brilhar no olhar dela. Não era desprezo, era desejo. Ela queria aquilo. Ela precisava daquilo. Então ela me viu, e viu a mãe dela encolhida no canto, pálida. Lívia! Patrícia franziu a testa, a confusão estampada no rosto cheio de botox. O que você está fazendo aqui? Você arrumou emprego de corretora? Estão tentando vender essa casa para a mamãe? Ela soltou uma risada nervosa, caminhando em nossa direção, os saltos batendo no chão. Olha, tenho que admitir, o lugar é bonito. Moderno demais, meio frio, mas tem potencial. Quanto estão pedindo? Uns 3 milhões? 5, corrigi calmamente. A avaliação de mercado atual é de 5.200.000, considerando o acabamento e a valorização do condomínio no último semestre. Patrícia parou, colocando as mãos na cintura. Ela usava uma bolsa de grife atravessada no corpo e óculos escuros pendurados no decote da blusa de seda. 5 milhões? Uau! E você está ganhando comissão nisso? Bom para você, cunhada, finalmente fazendo algo útil. Mas por que a emergência, mãe? Você quer comprar? O papai vai surtar se você... Cala a boca, Patrícia! Magda gritou, a voz falhando. Foi a primeira vez que vi Magda gritar com a filha favorita. Patrícia recuou assustada. O que foi? O que aconteceu? Magda apontou para mim, o braço esticado, tremendo. Pergunte a ela. Pergunte à sua cunhada, corretora, de quem é essa casa. Patrícia olhou para mim, depois para a mãe, depois para a escritura que ainda estava sobre a mesa de centro de madeira maciça. Ela caminhou até lá, pegou o documento com desdém e leu. O silêncio que se seguiu foi pesado, denso, como se o ar tivesse sido sugado da sala. Vi os olhos de Patrícia se arregalarem. Ela leu o nome, leu o endereço, leu a data. Não, ela sussurrou, balançando a cabeça. Isso é mentira. Isso é falsificado. Ela jogou o papel na mesa e se virou para mim, com um sorriso de escárnio forçado. Você falsificou uma escritura para impressionar a gente? Lívia, isso é crime. Você é patética. Até onde vai a sua necessidade de aprovação? Alugar uma casa de Airbnb e imprimir um papel falso? Eu ri, uma gargalhada genuína,
que brotou do fundo do meu peito. Era tão previsível. A negação era o primeiro estágio do luto pelo ego ferido delas. Patrícia. Querida, comecei, caminhando até a ilha da cozinha e abrindo uma gaveta. Tirei de lá um molho de chaves e o controle mestre da automação da casa. Você acha mesmo que eu falsificaria um registro em cartório? Pode consultar o número da matrícula online agora, se quiser. O Wi-Fi da casa é Casa Lívia 5G. A senha é Eu Venci 2024. Fique à vontade. Ela pegou o celular, os dedos voando na tela. Enquanto ela digitava no site do registro de imóveis, o rosto dela foi perdendo a cor. O bronzeado artificial de clínica de estética deu lugar a uma palidez mortal. Está no nome dela. Patrícia sussurrou, deixando o celular cair no sofá. Ela olhou para mim como se eu fosse um monstro de 7 cabeças. Como? Como você fez isso? Você ganha 3.000 reais por mês. Você usa roupas de departamento? Você roubou o Renato? Lá vem a acusação de roubo. Suspirei, servindo. Mais chá para mim mesma. Vocês são tão limitadas. Sente-se, Patrícia. Vou explicar didaticamente, já que matemática financeira nunca foi o forte da família Alencar, apenas a herança. Ela não sentou. Ficou de pé, rígida, os punhos cerrados. Lembra daquele sítio da minha tia Célia? Aquele que você disse que só servia para criar mosquito da dengue? Perguntei, encarando-a. Pois é. A zona industrial da cidade expandiu. Uma multinacional de logística precisava exatamente daquele terreno para fazer um centro de distribuição. Eu vendi na hora certa, pelo preço certo. E ao invés de torrar o dinheiro em bolsas da Gucci e viagens para Miami, como você faz, eu investi. Comprei terrenos aqui quando isso era só mato. Construí, vendi, reinvesti e construí esta aqui, à vista. Patrícia parecia ter levado um tapa físico. Ela piscava, tentando processar a informação. A pobrezinha da Lívia era tecnicamente mais líquida do que ela. E o Renato? Patrícia perguntou, a voz agora carregada de veneno. O meu irmão sabe que a esposa dele é uma milionária escondida enquanto ele se mata de trabalhar naquele banco para pagar o aluguel? Ele vai saber hoje, respondi. Mas vamos aos fatos, Patrícia. O Renato não se mata de trabalhar. Ele faz o mínimo. Ele está acomodado porque sabe que, no fundo, o papai de vocês sempre vai salvá-lo. Eu ofereci ajuda várias vezes para comprarmos algo juntos, mas ele dizia que não era o momento. O que ele queria dizer é que não queria baixar o padrão para o que podíamos pagar juntos, preferindo esperar a herança de vocês. Você é uma egoísta, Magda interveio, aproximando-se da filha para formar uma frente unida. Casamento é comunhão, tudo o que é seu é dele. Você escondeu patrimônio. Isso dá divórcio. Vamos tirar tudo de você na justiça. Foi a minha vez de dar o golpe final daquela rodada. Caminhei calmamente até a minha bolsa, que estava no balcão, e tirei uma cópia de outro documento. Um documento antigo, amarelado, que eu guardava com carinho. Divórcio? Talvez, concordei, estendendo o papel para Magda. Mas tirar tudo de mim? Acho difícil. A senhora se lembra deste documento, Dona Magda? Foi a senhora mesma que insistiu que assinássemos antes do casamento. Magda pegou o papel. Era o pacto antenupcial. Regime de separação total de bens. Li em voz alta, citando a cláusula que eu sabia de cor. Para garantir que o patrimônio da família Alencar não se misture com terceiros, não foi isso que o senhor Otávio disse na época? Vocês tinham tanto medo de que eu, a pobretona, roubasse o dinheiro da família que blindaram o Renato contra mim. Sorri. Um sorriso frio e cortante. A ironia, minhas queridas, é que esse documento funcionou perfeitamente. Ele protegeu o meu patrimônio da incompetência financeira do filho de vocês e da ganância da família. Essa casa é minha. Só minha. O Renato não tem direito a um único tijolo sequer. Vocês criaram a regra. Eu apenas joguei o jogo. O silêncio voltou, mas agora era diferente. Era o silêncio da derrota absoluta. Patrícia caiu sentada no sofá, as pernas falhando. Magda segurava o papel do pacto antenupcial, como se fosse sua sentença de morte social. Elas haviam criado a própria armadilha. A arrogância delas em me excluir financeiramente
Foi exatamente o que permitiu que eu construísse meu império, sem a interferência delas. O Renato está vindo, disse Patrícia, com a voz fraca, olhando para o celular que vibrava no sofá. Ele mandou mensagem. Estou chegando no endereço que a mamãe mandou. O que está acontecendo? Ótimo, respondi, verificando meu relógio. Eram 5:30. O convidado de honra não pode faltar. Ele vai odiar você. Patrícia sibilou, tentando recuperar um pouco de dignidade. Quando ele souber que você mentiu por 3 anos, que você deixou ele passar vergonha morando de aluguel, ele vai te odiar. Talvez, admiti, sentindo uma pontada de tristeza genuína, a única emoção real que me permiti sentir naquela tarde. Mas ele vai ter que escolher. Ou ele continua sendo o filhinho da mamãe que vive de aparências, ou ele vira o homem que constrói a própria vida ao lado de uma mulher que provou que é capaz de tudo. Fui até o painel de automação e apertei um botão. Mude noite ativado. As luzes da casa mudaram. A iluminação externa acendeu, transformando a piscina em uma joia azul brilhante na escuridão crescente. O jardim se iluminou de baixo para cima, dramático e imponente. A casa parecia respirar poder. Preparem-se, eu disse, voltando para a cabeceira da mesa. O Renato acabou de passar pela portaria. O aplicativo do condomínio me avisou. Magda e Patrícia se entreolharam. Elas estavam encurraladas na casa da invejosa, cercadas por luxo que não podiam criticar, prestes a ver a estrutura familiar desmoronar. E eu estava apenas começando. A vingança contra a sogra e a cunhada estava servida, mas a conversa com meu marido seria a verdadeira batalha. E eu estava armada até os dentes com concreto, vidro e verdade. O som do motor engasgado do nosso sedã prateado subindo a rampa da garagem foi, talvez, o ruído mais triste que já ouvi. Contrastava violentamente com a acústica perfeita da casa, com o sussurro da água na piscina e com o jazz suave que ainda tocava nas caixas de som embutidas no gesso. Eu conseguia visualizar Renato lá fora, cansado, com a camisa social meio amarrotada, depois de um dia inteiro ouvindo reclamações de clientes no banco, a gravata frouxa no pescoço, o suor na testa. Ele estava prestes a entrar em uma realidade paralela, e eu não sabia se ele teria estrutura emocional para suportar o choque térmico. Dona Magda e Patrícia se calaram instantaneamente. Elas se ajeitaram no sofá de linho italiano como se estivessem se preparando para uma audiência judicial. Magda limpou uma lágrima imaginária no canto do olho, assumindo aquela postura de matriarca sofredora que ela dominava tão bem. Patrícia cruzou os braços, o rosto virado para a parede de vidro, bufando de impaciência e inveja contida. A porta da sala se abriu. Renato entrou, segurando a pasta de trabalho e as chaves do carro. Ele parou no tapete de entrada, piscando os olhos contra a luz âmbar da sala, tentando entender onde estava. Mãe! Patrícia! Chamou ele, a voz ecoando no pé direito duplo. O GPS me mandou para cá, mas que lugar é esse? De quem é essa casa? Ele deu alguns passos para dentro, os sapatos sociais fazendo um som abafado no piso. Ele olhou para o teto, para o lustre, para a escada flutuante. Vi o queixo dele cair levemente. Ele parecia uma criança perdida em um museu. Lívia, ele me viu parada perto da ilha da cozinha, com a xícara de chá na mão. Amor, o que você está fazendo aqui? Você está trabalhando no buffet? É algum evento da empresa? Foi Patrícia quem quebrou o feitiço com a delicadeza de um elefante em uma loja de cristais. Trabalhando? Ah, Renato, se fosse só isso, sua esposa não está servindo. Cafezinho, meu irmão. Ela é a dona da porra toda. Renato franziu a testa, confuso. Ele olhou para a irmã, depois para mim, buscando algum sinal de que aquilo era uma piada de mau gosto. Como assim? Do que você está falando, Patrícia? Dona Magda levantou-se dramaticamente, caminhando até o filho e segurando o rosto dele com as 2 mãos, como se verificasse se ele estava ferido. Meu filho, meu pobre filho ingênuo, você foi enganado, traído dentro da própria casa. Enquanto você contava moedas para pagar a conta de luz, a sua esposa, essa mulherzinha aí,
Estava construindo um palácio pelas suas costas. Renato afastou as mãos da mãe, irritado com o toque, mas visivelmente perturbado. Mãe, para com isso. Lívia, me explica. De quem é essa casa? Eu coloquei a xícara na pia. O som da louça batendo no mármore foi o sinal para eu entrar em cena. Caminhei até ele, parando a 2 metros de distância. Não o toquei. Eu precisava que ele me visse. Realmente me visse. Não como a esposa submissa que aceitava tudo, mas como a mulher que eu havia me tornado. A casa é minha, Renato, disse eu, com a voz firme, mas baixa. É nossa, se você quiser, mas no papel é minha. Construída com o dinheiro da venda do sítio da tia Célia e com os investimentos que eu fiz nos últimos 3 anos. Ele recuou um passo, como se eu tivesse lhe dado um tapa. O rosto dele ficou vermelho, depois pálido. Sua, ele gaguejou. Mas... o sítio? Você disse que vendeu por uma merreca. Você disse que o dinheiro mal dava para trocar de carro. Eu menti, admiti sem desviar o olhar. Eu disse que vendi barato porque sabia o que aconteceria se eu dissesse a verdade. Sua família teria dado um jeito de gastar tudo em oportunidades imperdíveis em que o seu pai inventa. Ou pior, teriam me convencido a comprar um apartamento naquele condomínio deles, para eu viver eternamente sob o teto e as regras da sua mãe. Você mentiu para mim por 3 anos? A voz dele falhou. A dor no olhar dele era genuína, e aquilo me feriu mais do que os gritos de Magda. Lívia, eu sou seu marido. Eu dormia com você toda noite. A gente falava sobre economizar no supermercado. Eu deixei de comprar roupas para mim para a gente pagar o aluguel. E você tinha milhões na conta? Eu não tinha milhões parados na conta, Renato. Eu tinha tijolos, eu tinha cimento, eu estava investindo. Tentei me aproximar, mas ele levantou a mão, me parando. Não, gritou ele. Não vem com essa de investimento. Você me fez de palhaço. Você me viu sofrendo, me viu preocupado com o futuro e ficou quieta. Isso não é casamento. Lívia, isso é sociopatia. Sociopatia, rebati, sentindo a raiva voltar. Sociopatia é o que a sua família faz com a gente há 5 anos. Me humilhando domingo sim, domingo também. Dizendo que eu sou uma morta de fome, que eu tenho inveja, que eu nunca vou ser ninguém. E você? O que você fez, Renato? Você ficou calado. Você comia sua picanha e deixava sua mãe me chamar de fracassada na minha cara. Isso não. Justifica! Ele gritou de volta e as veias do pescoço saltadas. Você não podia ter escondido algo desse tamanho. Dona Magda, percebendo a brecha, atacou novamente. Ela é uma egoísta, meu filho. Ela queria ver você na lama enquanto ela ficava no luxo. Olha para isso aqui. Ela gesticulou para a sala. Ela planejou tudo sozinha. Ela nunca pensou em nós. Ela só pensou nela. E agora, quer saber a melhor parte? Ela esfregou na nossa cara um papel dizendo que, se vocês se separarem, você não leva a nada. Renato olhou para mim, os olhos arregalados de choque. É verdade? Você se blindou contra mim? Fui até a mesa e peguei o pacto antinupcial. Caminhei até ele e estendi o papel. Leia, Renato. Leia quem pediu esse documento. Ele pegou o papel com as mãos trêmulas. Isso é o pacto antinupcial, murmurou ele. Exatamente, confirmei. Aquele que o seu pai, o grande senhor Otávio, exigiu que assinássemos. Lembra? Para proteger o patrimônio dos Alencar. Eles achavam que eu era a golpista. Eles achavam que eu queria o dinheiro da sua família. Então, eles criaram a lei. O que é meu, é meu. O que é seu, é seu. Apontei para a casa. Eu só segui a regra, Renato. Eu construí isso aqui sozinha. O dinheiro saiu da minha conta pessoal, fruto da minha herança, que por lei não se comunica. E a valorização veio do meu trabalho de gestão de obra, que eu fiz enquanto você achava que eu estava fazendo hora extra. Se não fosse por esse papel que a sua mãe tanto amava, talvez você tivesse direito à metade. Mas graças à ganância deles, isso aqui é 100% meu. Renato olhou para o papel, depois para a mãe. Magda desviou o olhar, fingindo arrumar o cabelo. A hipocrisia estava escancarada na sala, palpável como a fumaça de um incêndio. Você sabia disso, mãe? Renato perguntou, a voz baixa e perigosa.
Eu só queria proteger você, meu filho. Magda gaguejou. Quem ia imaginar que essa asinha ia ter sorte na vida? Sorte não, Magda. Competência. Corrigi. Renato soltou uma risada amarga, jogando o papel no chão. Ele passou as mãos pelos cabelos, despenteando-se, parecendo perdido. Eu não sei quem vocês são, disse ele, olhando de mim para a mãe e para a irmã. Minha mãe, que sempre disse que dinheiro não era tudo, mas que me fez assinar um papel para proteger a herança. E minha esposa, que construiu uma vida secreta porque não confiava em mim. Eu não confiava na sua capacidade de dizer não para eles, Renato, confessei, baixando a guarda. Se eu tivesse te contado sobre o dinheiro do sítio, o que você teria feito? Seja honesto. Ele abriu a boca para responder, mas travou. Ele sabia a resposta. Eu teria sugerido que a gente investisse com o papai, ou que a gente reformasse a casa da minha mãe. Exatamente, disse eu, suavemente. E hoje, nós não teríamos nada. O dinheiro teria sumido no buraco negro das vaidades da sua família. Eu fiz isso para nós, Renato. Mas eu precisei fazer sem você para que desse certo. Isso é muito distorcido, Lívia. Ele sussurrou, sentando-se no braço do sofá derrotado. Patrícia, que estava mexendo no celular, levantou-se abruptamente. Vamos embora, mãe. Não aguento mais olhar para a cara dela. E você, Renato? Vai ficar aí? Na casa da mentirosa? Renato não respondeu. Ele olhava para o chão, para o reflexo de si mesmo no porcelanato polido. Vamos, Renato. Magda insistiu, puxando-o pelo braço. Você vem com a gente. Vamos para a casa de... Verdade. Lá você vai ter conforto, vai ter comida feita, vai ter família. Deixa ela aí com o palácio vazio dela. Vamos entrar com o divórcio amanhã mesmo. O advogado do seu pai vai achar uma brecha nesse contrato. Você vai ver. Vamos tirar até a alma dela. Renato se soltou do aperto da mãe com um movimento brusco. Me solta! O grito dele fez Magda recuar, assustada. Renato! Ele se levantou, a respiração ofegante. Ele olhou para a mãe com uma expressão que eu nunca tinha visto nele. Nojo. Vocês estão falando em tirar dinheiro dela? Agora? Depois de passarem anos chamando ela de pobre? Vocês não têm vergonha? É o seu direito. Patrícia gritou. Você é o marido? Eu sou o marido que vocês castraram a vida inteira. Renato explodiu. A voz dele reverberou nas paredes de vidro. Eu nunca tomei uma decisão sozinho porque vocês nunca deixaram. E, quando a minha mulher toma uma decisão gigante, vocês querem destruir? Ele se virou para mim. O olhar dele ainda estava ferido, cheio de mágoa, mas havia algo mais ali. Respeito? Medo? Lívia, ele começou, a voz trêmula. O que você fez foi horrível. Esconder isso de mim, me deixar no escuro. Eu me sinto um lixo. Sinto que eu não servia para nada na sua vida, além de ser um enfeite. Senti as lágrimas subirem aos meus olhos pela primeira vez. Você não é um enfeite, Renato. Você é o homem que eu amo. Mas você estava doente, contaminado por eles. Eu precisei construir o antídoto longe do veneno. Antídoto. Ele repetiu a palavra, olhando para a casa iluminada. É isso que essa casa é? Escolha, Renato, eu disse, dando o ultimato que vinha guardando há anos. A porta está aberta. Você pode ir com a sua mãe e a sua irmã. Pode voltar para a mansão delas, comer a picanha do seu pai e ouvir eles falarem mal de mim pelo resto da vida. Ou, respirei fundo, sentindo o peso do momento. Ou você fica aqui, nessa casa que é nossa. Mas se você ficar, as regras mudam. Acabou o almoço de domingo humilhante. Acabou a interferência delas na nossa conta bancária. Acabou a gente ser pequeno. Se você ficar, você vai ter que ser homem suficiente para ser dono de tudo isso ao meu lado, sem a sua mãe. O silêncio na sala era absoluto. Até o motor da geladeira parecia ter parado. Magda estava pálida, com a mão na boca. Patrícia olhava para o irmão com descrença. Renato olhou para a porta aberta, onde a noite escura o esperava, e para o carro da mãe estacionado lá fora. Depois, olhou para a escada flutuante, para a piscina infinita e, finalmente, para mim. Ele viu a mulher que aguentou. Tudo calada.
viu a mulher que transformou tijolo em vingança. Ele deu um passo em direção à mãe. Magda sorriu, aliviada, estendendo a mão para ele. Isso, meu filho. Vamos para casa. Mas Renato passou direto por ela. Ele caminhou até a porta principal, aquela porta pivotante imensa de madeira nobre. Ele colocou a mão na maçaneta, olhou para fora e então fechou a porta. O som do trinco travando foi definitivo. Clac! Ele se virou para a mãe e a irmã, as costas apoiadas na madeira da porta trancada. Vocês podem sair pela garagem, disse ele, a voz fria, irreconhecível. O meu carro está atrapalhando a passagem. Eu vou tirar, mas depois que eu manobrar, eu vou voltar para dentro. Renato, Magda gritou, indignada. Você vai ficar com ela? Depois de tudo? Vou, disse ele, porque ela mentiu para mim, é verdade. Mas ela mentiu para construir o nosso futuro. Vocês mentiram a vida toda para destruir a minha autoestima. Acho que a mentira dela vale mais. Ele olhou para mim. Não havia sorriso. Havia um pacto silencioso de que teríamos muito o que conversar, muito o que curar. Mas ele tinha escolhido. Saiam da minha casa, disse Renato. Agora, Patrícia agarrou o braço da mãe, que parecia prestes a desmaiar. Elas caminharam em direção à porta lateral que dava para a garagem, lançando olhares de puro ódio para mim. Eu não desviei o olhar. Mantive a cabeça erguida, assistindo as duas figuras que assombraram meu casamento desaparecerem pela porta de serviço. Quando ouvi o carro de Patrícia ligar e arrancar com violência, cantando pneu na saída da garagem, senti meus ombros relaxarem pela primeira vez em 5 anos. Eu estava exausta, mas estava em casa. Renato ainda estava parado na porta. Ele me olhava e a distância entre nós naquela sala enorme parecia um abismo que precisaríamos construir uma ponte para cruzar. Você tem uísque nessa casa chique? Perguntou ele, a voz rouca. Tenho, sorri fraco. Um Blue Label que eu guardei para uma ocasião especial. Acho que a ocasião chegou, disse ele, caminhando em minha direção. Mas não pense que isso vai ser fácil, Lívia. A gente vai ter que reconstruir muita coisa além de paredes. Eu sei, respondi. Mas a fundação agora é sólida. O som dos pneus do carro da minha sogra cantando no asfalto quente da rua desapareceu, deixando para trás apenas o zumbido dos grilos e o murmúrio suave da bomba da piscina. A casa, antes um palco de batalha, mergulhou num silêncio profundo e pesado. Renato permaneceu imóvel perto da porta de entrada, com as mãos nos bolsos da calça social, olhando para o vazio. A postura dele, geralmente curvada pelo peso das críticas do pai, parecia diferente agora. Havia uma tensão nos ombros, uma rigidez de quem acabou de acordar de um coma longo e doloroso. Caminhei até a cristaleira iluminada por fitas de LED e peguei a garrafa de Blue Label. O vidro era pesado, frio ao toque. Servi 2 copos baixos de cristal, ouvindo o líquido âmbar cair sobre o gelo esférico que eu já deixara preparado no freezer. O tilintar do gelo foi o único som na sala por longos segundos. Tome, ofereci-o estendendo o copo para ele. Renato pegou o uísque sem me olhar nos olhos. Ele girou o líquido no copo, observando o redemoinho dourado. 5 milhões, murmurou ele, a voz rouca. Você construiu um patrimônio de 5 milhões e eu estava preocupado se dava para comprar queijo prato ou mussarela no mercado. Era necessário, Renato, respondi, tomando um gole generoso do meu uísque. O álcool desceu queimando, aquecendo meu peito, dissolvendo o nó de tensão que estava ali há horas. Se eu tivesse colocado esse dinheiro na conta conjunta, seu pai teria te convencido a investir na empresa de blindagem de carros do tio Alberto que faliu ano passado. Ou sua mãe teria te feito comprar aquele flat encalhado em Santos. Ele soltou uma risada seca, sem humor. O pior é que é verdade. Eu sou tão previsível. Assim, tão manipulável. Você não é manipulável por natureza, Renato. Você foi treinado. Encostei-me na ilha da cozinha, observando-o. Eles passaram 30 anos dizendo que você não sabia lidar com dinheiro, que você precisava da tutela deles. Eu precisei esconder o meu sucesso para não ver você entregá-lo de bandeja para quem sempre te diminuiu. Renato finalmente levantou o olhar. Os olhos estavam vermelhos, marejados. Ele bebeu o uísque num gole só, fazendo uma careta.
Eu devia estar furioso com você. E eu estou. Estou puto, Lívia. Me sinto um idiota. Mas ele olhou ao redor para a grandiosidade da sala, para a vista da cidade cintilando ao longe através da parede de vidro. Mas ver a cara da minha mãe, ver o medo no olho da Patrícia, foi a primeira vez na vida que eu senti que elas não tinham poder sobre mim. Ele caminhou até a janela. Você comprou minha liberdade, não foi? Não. Corrigi, aproximando-me dele e parando ao seu lado, olhando para o horizonte. Eu comprei a minha. Você é convidado a compartilhar dela, se quiser. Mas a chave da sua liberdade está na sua mão, não na minha conta bancária. Ficamos ali, lado a lado, sem nos tocar, observando as luzes da cidade. A distância entre nós era palpável, feita de 3 anos de mentiras e omissões. Mas pela primeira vez, a base dessa distância era a verdade. Não havia mais segredos. O aluguel, a infiltração, o carro velho, tudo era passado. Me mostra a casa, pediu ele, de repente. Quero ver o que minha esposa construiu enquanto eu dormia. Fizemos um tour silencioso. Mostrei a suíte master com o closet que eu desenhei, pensando nas roupas que ele nunca comprava para si mesmo. Mostrei o banheiro com a banheira de imersão e o teto, de vidro para ver as estrelas. Mostrei o escritório no andar superior, com uma mesa de madeira maciça virada para a reserva florestal. Esse é o seu escritório? Perguntou ele, passando a mão na cadeira de couro. Não, respondi suavemente. O meu é o do lado menor. Esse aqui eu projetei para você, para quando você decidisse sair do banco e trabalhar com algo que realmente gostasse. Eu não sabia quando isso ia acontecer, mas deixei pronto. Renato sentou-se na cadeira. Ele girou devagar, sentindo o peso e a autoridade que aquele móvel conferia. Ele colocou as mãos sobre a mesa vazia e chorou. Foi um choro silencioso, contido, de um homem que percebe o quanto foi amado em segredo e o quanto foi abusado em público pela própria família. Eu saí do quarto e o deixei sozinho. Ele precisava daquele momento. O luto pela imagem idealizada da família é um processo solitário. 8 meses depois, o sol de domingo brilhava forte sobre o condomínio Reserva das Águas, mas dessa vez não havia nó no meu estômago. O cheiro que vinha da área gourmet não era o da picanha arrogante do meu sogro, mas o aroma complexo de uma paella de frutos do mar que Renato estava aprendendo a fazer. Muita coisa mudou naqueles 8 meses. A reconstrução do nosso casamento foi mais difícil e demorada do que a construção da casa. Tivemos brigas feias, gritarias sobre confiança, noites dormindo em quartos separados. Renato precisou de terapia para desatar os nós que a mãe havia dado em sua mente. Ele saiu do banco 3 meses depois daquela tarde fatídica. Hoje, ele administra os nossos investimentos imobiliários, sim, no plural, porque, com o lucro dos projetos, começamos mais 2 casas no condomínio vizinho. Ele descobriu que tem um talento nato para negociação, algo que o pai dele nunca permitiu que florescesse. A campainha tocou. Sequei as mãos no pano de prato e fui atender. Pelo monitor, vi o carro importado do meu sogro. Mas, diferentemente dos velhos tempos, ele não entrou buzinando. Ele parou do lado de fora esperando a liberação. Abri a porta. Dona Magda, Sr. Otávio e Patrícia estavam lá. A dinâmica, porém, havia invertido os polos. Magda não usava aquele sorriso de escárnio. Ela trazia uma torta de limão nas mãos, segurando-a como uma oferenda de paz. Patrícia parecia menor, menos colorida, talvez porque o divórcio dela, que aconteceu 2 meses atrás, a tenha deixado financeiramente dependente dos pais de novo. Enquanto eu era a anfitriã. Boa tarde, disse eu, parada na porta, sem dar passagem imediata. Olá, Lívia, disse Sr. Otávio, tirando o chapéu. A voz dele tinha um tom de respeito relutante que ele nunca usou comigo antes. O Renato disse que o almoço seria às 13 horas. Chegamos muito cedo? Chegaram no horário, respondi, sorrindo educadamente. Entrem, mas por favor, deixem os sapatos no hall. Acabamos de vitrificar o piso. Patrícia revirou os olhos, mas obedeceu. Magda, que antes criticaria tal pedido como coisa de pobre que tem mania de limpeza,
Descalçou os sapatos de grife sem um pio. Eles entraram na minha casa, pisando no meu chão, sob as minhas regras. Renato veio da cozinha com o avental de chefe e um sorriso tranquilo. Ele beijou a mãe, apertou a mão do pai e acenou para a irmã. Não havia submissão no gesto. Havia a cordialidade de um homem que sabe que não precisa mais da aprovação deles para sobreviver. Sentamo-nos à mesa na varanda. O almoço fluiu. Eles elogiaram a comida. Elogiaram a decoração, que eu mudei. Um pouco. Elogiaram o novo carro do Renato na garagem. E então, Lívia, começou Patrícia, tentando soar casual enquanto servia vinho. Ouvi dizer que vocês compraram aqueles 2 lotes na parte alta do Bosque das Colinas. É verdade? É sim, respondi, servindo-me de salada. Vamos lançar um projeto conceito lá. Casas autossustentáveis. O mercado está pedindo isso. Interessante, disse Sr. Otávio, limpando a boca. Se precisarem de capital para alavancar, o banco tem umas linhas de crédito boas para construtores. Eu poderia interceder. Troquei um olhar com Renato, um olhar cúmplice, cheio de significados que só nós entendíamos. Agradeço, pai, disse Renato, firme. Mas não precisamos de sócios nem de empréstimos agora. Estamos trabalhando com capital próprio. A gestão da Lívia é impecável. O silêncio que se seguiu não foi constrangedor. Foi o silêncio da vitória. Magda baixou os olhos para o prato. Patrícia tomou um gole longo de vinho. Senhor Otávio assentiu, reconhecendo a derrota. Naquele momento, percebi que a vingança não era ver minha sogra humilhada ou minha cunhada com inveja. Isso foi apenas um detalhe momentâneo, um prazer fugaz. A verdadeira vingança foi ver meu marido recusar o dinheiro do pai porque confiava na esposa. A verdadeira vingança foi transformar o desprezo deles em respeito forçado. Mais tarde, quando eles foram embora, elogiando a torta que Magda trouxe, porque eu sou magnânima na vitória, sentei-me na espreguiçadeira da piscina com Renato. O sol estava se pondo, tingindo o céu com as mesmas cores daquele dia, meses atrás. Você acha que eles mudaram? Perguntou Renato, brincando com a minha mão. Não, respondi sinceramente. Eles continuam os mesmos, vaidosos, materialistas. Mas nós mudamos, Renato, e é isso que importa. Eles não têm mais onde cravar as garras. Ele beijou minha testa e suspirou, satisfeito. Sabe de uma coisa? Aquele apartamento com goteira parece que foi em outra vida. Foi em outra vida, confirmei, olhando para a casa sólida, iluminada e minha. Aquela Lívia morreu para que essa pudesse nascer, e valeu cada tijolo. Fechei os olhos, sentindo a brisa fresca da noite. Eu não tinha apenas uma casa como a da mãe dele. Eu tinha um lar, e pela primeira vez, ele era verdadeiramente indestrutível. Se você gostou dessa história de superação, reviravolta e justiça, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma das nossas histórias. Compartilhe esse vídeo com quem precisa saber que o mundo dá voltas. Até a próxima.